A entrevista do dia, hoje, entrevistado aqui nos estúdios, o Fernando Amâncio, que é secretário de Finanças da Prefeitura de Taubaté. Fernando, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Bruno, bom dia a todos. Estamos aí nessa batalha toda. Essa é uma conversa aqui interessante. Nos acompanha na entrevista do dia o jornalista Bruno Lemes. Pois não, Bruno? Vamos falar a respeito de uma situação que muitos moradores de Taubaté estão se deparando em relação ao bloqueio das contas bancárias diante de dívidas que possui com o município, né, de atraso de pagamento de impostos, de taxas e de outras situações. E isso causou muita repercussão de pessoas que até se sentiram surpreendidas, digamos assim, com essa cobrança, pois não sabia que existia uma pendência lá no passado e que acabou, diante disso, fazendo esse bloqueio das contas. Fernando, até para o ouvinte entender, o que aconteceu para que, de repente, digamos assim, em curto espaço de tempo, ter um grande número de contribuintes que tiveram as contas bloqueadas pela Justiça? Bom, Bruno, vamos entender o processo, né? Vamos começar. Acho que o IPTU talvez seja o imposto mais fácil de a gente elucidar isso. A pessoa recebe IPTU, então em 23 agora, ele tem até 31 de dezembro para pagar esse IPTU. Por N motivos ela pode deixar de pagar, e aí a gente sabe que as dificuldades são grandes e variadas. Em 2024, esse IPTU ele vai estar em dívida ativa, que nós chamamos. E geralmente a prefeitura efetua a notificação para a cobrança que nós chamamos de cobrança administrativa, muitos chamam de cobrança amigável. E aí você é notificado a pagar. Você não efetuou esse pagamento, existe um prazo para que essa dívida seja recebida. Se ela não for recebida, eu tenho que executar a dívida. Eu mando para uma execução judicial. Então eu mando para, nesse caso nós vai para a Fazenda do Estado para a cobrança judicial da dívida. E é exatamente esse o ponto que nós estamos. Essas dívidas foram dívidas que tentaram ser recebidas em algum momento, não foram, e elas foram para a Fazenda Estadual. Na Fazenda Estadual, geralmente havia uma demora muito grande devido à quantidade de processos. Essa demora era longa, às vezes, 5 anos, 10 anos, dependendo da situação. E em Taubaté nós temos uma vara na fazenda que ela está sendo muito ágil. Hoje houve uma troca de juiz. Esse juiz é uma pessoa extremamente célere na decisão do processo e ele colocou a fazenda em dia, ou seja, ele soltou praticamente quase todas as cobranças. E ele tem sido muito ágil nesse processo. Então aquilo que demorava 5 anos, hoje demora 3 dias. Então ele soltou uma quantidade enorme, mais de 70 mil cartas de cobrança no município de Taubaté. E aí é o caso que as pessoas estão recebendo essa cobrança. Quantas pessoas? Quantas cartas? Essa última cobrança, ele fez mais de uma cobrança. Essa última, que é a maior aí, que está a maior confusão, mais de 70 mil cartas. 70 mil cartas. Ou seja, significa que se essas pessoas, 70 mil pessoas, elas não procurarem a prefeitura, elas têm aí contas bloqueadas? Como é que funciona isso? Então, aí, segunda parte, né? Quando ele executa, houve uma mudança de legislação e você hoje tem, quer dizer, já existia, mas a penhora online. A penhora online, antigamente, né, tempos anteriores, o juiz mandava para o banco para penhorar a tua conta. Chegava no banco, o banco fazia a penhora ou não, dependendo da situação, e informava o juiz. Hoje, ele mesmo faz a penhora. Então, a própria vara da fazenda solta a penhora online. Ele entra no sistema, né, e dispara uma penhora online. E aí ele vai nas contas bancárias buscando valores para poder sanar a dívida. Um outro exemplo, você deve R$1.000 para a prefeitura. Ele vai na tua conta e tem R$100 disponível. Ele vai lá e bloqueia a conta e os R$100. Ele puxa esse dinheiro para sanar a dívida. Para sanar a dívida. Vai para juízo, como nós falamos, né? Fica lá aguardando.
Muito bem. Geralmente você já recebeu a cartinha ou está recebendo a cartinha e seu dinheiro está lá bloqueado. Aí você vai até a prefeitura, geralmente para procurar saber qual é a dívida, vai ver que você tem uma dívida de R$ 1.000. Se por um acaso você conseguir parcelar esse R$ 1.000, o que vai acontecer? Você tem bloqueado 100 e faltam 900 ainda. Quando você veio até a prefeitura e parcelou, a prefeitura informa para o juiz, a pessoa tal esteve aqui, o contribuinte tal esteve aqui e parcelou a sua dívida. Então ele suspende as penhoras. Ou seja, não acontecem novas penhoras. Contudo, aqueles R$ 100 que foi bloqueado naquele momento, fica bloqueado até o fim do parcelamento. Quando você terminou de pagar o parcelamento, está em dia sua conta, aí ele libera os R$ 100. Então as pessoas, eu tinha até um informe dizendo que o parcelamento não desbloqueia a conta. Estava errado, o texto estava equivocado. A conta fica desbloqueada, você vai usar a conta normalmente, novos créditos podem cair e não vai acontecer nada, desde que você tenha o parcelamento. Só que o valor que foi retido só volta para a pessoa no fim do parcelamento. Basicamente, esse é o processo que está acontecendo hoje. Perfeito. Se você pensar bem, 70 mil não é pouco, né? Eu vou com o intervalo comercial da 99 FM, eu mantenho a entrevista na rede social, voltamos daqui a pouquinho pela rádio, você pode nos acompanhar também aí pela rede social, e você que está acompanhando pela rede social vai continuar ouvindo a nossa entrevista aqui na emissora. Nós voltamos aí em 3 minutos. Muito bem, estamos aqui falando com o Fernando Amâncio, que é secretário de Finanças da Prefeitura de Taubaté, agora nos acompanhando aí na rede social por 3 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta na 99. Fernando, o Bruno, a gente falava sobre isso, né? O prejuízo político que existe é porque as pessoas que têm essa conta bloqueada, a primeira coisa que ela fala é que é o prefeito que está é uma medida do prefeito, e você está dizendo que não é, do juiz, da Receita Estadual, da Fazenda Estadual, que acabou agilizando, né, dentro da sua administração. Ele está fazendo o dever dele, ele agilizou as cobranças. Não é uma medida, embora ela, de certa forma, prejudique, né, politicamente o prefeito ou não. Como é que funciona isso, né? O prefeito, ele não pode fazer nada quanto a isso. Não pode. Não pode impedir a cobrança, ele não pode deixar de enviar a cobrança. Se ele deixar de enviar, ou proibir, ou tentar qualquer coisa que impeça essa cobrança, o que acontece? Um crime de improbidade administrativa, né? Ele prevarica, né? Ele não executa aquela tarefa que lhe é de obrigação. Então, isso é importante que se diga no sentido de esclarecimento, não, Fernando? Eu acho que nós passamos mais tempo hoje explicando essa situação dentro da prefeitura, porque as pessoas chegam... Primeira coisa, o culpado é o prefeito. Né? Então eu estou certo nessa visão. Com certeza. Primeiro é o prefeito, segundo sou eu. Você está pagando também. Estou pagando também pela situação. Mas assim, é uma medida politicamente muito, muito impopular, a gente tem que trabalhar muito isso, né? Mas ao mesmo tempo, Pedro, eu acho que se nós tivermos clareza e uma transparência para mostrar que aquilo está sendo devolvido ao munícipe em forma de serviço, em forma de uma tratativa melhor, eu acho que você consegue explicar e as pessoas entenderem a importância que é manter os seus vencimentos, seus impostos em dia, entendeu? Eu acho que isso é uma medida, é uma contramedida a uma situação difícil como essa, entendeu? Como é que está a procura dessas pessoas que receberam as cartinhas, que estão passando por essa situação? A procura está sendo grande na prefeitura? Tem sido grande, a gente tem atendido muitas pessoas, né? Eu tenho uma área de arrecadação que, óbvio, com 70 mil cartas na rua, não tem estrutura que seja suficiente para você atender muito bem essas pessoas. É feito por fila, por agendamento? Como é que é? Tem fila nesse momento. Nós introduzimos o agendamento tem mais ou menos uns 20 dias. Ainda está em fase, as pessoas estão descobrindo o agendamento, né? Então, eu tenho 2 guichês e a gente tem feito uma divisão, tentando espalhar um pouco mais
esse pessoal, né, dentro da prefeitura. Então, se tem muita gente idosa, puxamos o idoso para um atendimento mais preferencial, dividimos entre a assessoria do gabinete, a minha sala, eu atendo o tempo inteiro as pessoas, né? Então coloquei os funcionários que são administrativos para também ajudar, para evitar ou diminuir esse tempo e essa espera das pessoas na fila. Essa arrecadação chega a quanto? Se todo mundo pagar o que está devendo, dá quanto de dinheiro? Eu não sei ao certo, nós temos hoje em torno de 400 milhões de dívida ativa 400 milhões. Cobrável, isso. Entendeu? Então, eu não sei eu não consigo mensurar qual foi o montante enviado, né? Então, assim, com esse passar do tempo, eu vou conseguir medir o quanto que essa arrecadação entrou e comparar um pouco mais aí com o maior, com o que já foi arrecadado, né? Bruno? Dentro do parcelamento, quanto seria? 10 meses? Esse parcelamento normal que temos hoje, sem falarmos da anistia, você pode fazer até 120 parcelas. Até 120? Até 120. Depende de valor, né? Tem um valor mínimo de parcela. E em cima desse valor você pode parcelar a quantidade que for possível até atingir esse mínimo de acho que meio. E após o parcelamento, quando é que ele tem aí a sua vida bancária, a sua vida econômica liberada? No momento em que ele parcela, a conta é desbloqueada. O recurso que porventura foi bloqueado só ao fim do parcelamento. Eu estou conversando aqui com o Fernando, né, com o Fernando Amâncio, que é secretário de Finanças da Prefeitura. Voltamos neste momento a 99 FM. Eu tinha uma pergunta, viu? Daqui a pouquinho o trânsito. Eu tinha uma pergunta, Fernando, que eu gostaria que você repetisse, né, a resposta, por gentileza, que nós estávamos na rede social. A partir do momento que essa pessoa que teve a conta bloqueada, ela faz um acerto com a Prefeitura, um parcelamento, a partir de que momento que ela tem a sua conta liberada? Uma vez feito o parcelamento, o nosso setor de Procuradoria Tributária informa ao juiz, né, que houve o parcelamento, e o juiz imediatamente libera a conta para utilização e para novos recebimentos. Contudo, aquele valor que porventura ficou bloqueado, R$100, 200, 1.000, não importa, o valor que ele reteve para tentar quitar a dívida, esse valor só vai ser disponível na conta, ficar disponível na conta, no momento que findar o parcelamento do total da dívida com a Prefeitura. Outra pergunta que eu fiz também nesse tempo de internet, né, que estávamos transmitindo na internet, é que há cerca de 400 milhões em dívida ativa da Prefeitura, ou seja, não que vá receber tudo, né, mas é um montante realmente considerável, 400 milhões. Sim, é um montante considerável. Eu falei, até comentei isso, acho que na rádio mesmo, acho que nem na rede social, mas é algo que o próprio Tribunal de Contas vem apontando anualmente da ineficiência de cobrança, né? Então, a cada ano você tinha um aumento muito grande aí de valores a receber, e agora esse valor. E também o parcelamento em até 120 vezes é isso, hoje, né? É isso daí. Foram as perguntas diretas e respostas aí resumidas para quem nos acompanha nesse momento na 99. O Fernando, uma pergunta que, pois não... Não, somente uma participação, Pedro, se me permite. Vereador Dentinho, ouvindo a Rádio 99 FM, tem uma colocação a fazer ao secretário Fernando Amâncio. Vamos ouvir. Bruno Lemes, Pedro Luiz, secretário Fernando, bom dia. Secretário, estou acompanhando a entrevista do senhor. O senhor fala numa quantidade de 70 mil. Hoje, nós, Prefeitura Municipal de Taubaté, estamos preparados para atendermos a todos que venham fazer esse parcelamento. E o senhor falou em 70 mil. A Prefeitura Municipal, o Departamento Jurídico, se ele quiser mandar para a Vara da Fazenda, primeiro um lote de 10 mil, depois um outro lote de 15 mil, um outro lote de 20 mil, dividindo essa cobrança para que tenhamos atendimento a todos, isto é possível? É possível. Dentinho, grande abraço, um bom dia. Obrigado, Dentinho. Eu entendi a pergunta do Dentinho, secretário. É possível, dentro daquilo que já foi determinado pela Fazenda, dessas CATs, 70 mil CATs, ela parcelar a quantidade de pessoas, 10 mil primeiro, 20 mil depois, pelo que eu entendi que o vereador está perguntando, tem condição ou não?
cumprimentar o vereador Dentinho. É possível você enviar parceladamente. O envio ele é feito mediante o vencimento da dívida. Então, se estiver vencendo 5 anos ou aquela, né, o tempo em que ela vai decair, você envia esse processo. Então, você pode trabalhar em lotes e mandar lotes menores. Então, o interessante é esse volume que saiu era praticamente o volume acumulado lá na fazenda, né? Tá. Então, assim, nós, o Dr. Paulo, que é o doutor que é do tributário, a gente tem conversado muito para que esse envio seja, agora que nós temos uma celeridade maior até, ele seja menor até de número de cartas, porque facilita tanto para ele no atendimento lá no tributário, como para nós na arrecadação. Estarmos preparados para os 70 mil, nós temos uma quantidade X de atendentes e a gente sabe que toda vez que as pessoas chegam, existe uma demora, a gente procura diminuir, mas não existe uma estrutura hoje satisfatória. Se chegassem todos, por exemplo, é impossível o atendimento, né? Mas como a gente vai emitindo senha e vai controlando isso, a gente consegue administrar a quantidade, mas não é uma situação extremamente confortável para todo mundo. Imagino como é que é a situação, né, para vocês que estão trabalhando nisso, inclusive, né, o cúmulo de serviço, inclusive, né, isso deve estar acontecendo. Agora, o secretário, a visão que eu tenho é a seguinte, né, antigamente só tinha dinheiro no banco quem tinha dinheiro. Hoje todo mundo tem conta bancária, hoje todo mundo precisa ter conta bancária para receber, ninguém recebe mais do envelope, ninguém recebe mais dinheirinho que é dado em espécie, né? Hoje o pessoal não tem nem cheque, as pessoas trabalham cada vez menos com dinheiro, cada vez menos com cartão, até agora tem o Pix que paga até saco de pipoca, né? Hoje você pode pagar lá, vai no carrinho de pipoca, tem a tabuletinha lá de R$5 para pagar com Pix. Eu fico imaginando, secretário, porque, como eu disse, antigamente tinha dinheiro, tinha conta bancária quem tinha dinheiro. Hoje todo mundo tem, o pobre tem, aquele que tem o salário mínimo tem, o aposentado, né? E todos tiveram suas contas bloqueadas ou não, secretário? Então, é importante você falar isso, né? Eu falo que até o flanelinha hoje você tem Pix, né? Pois é. Existe uma diferenciação entre a conta salário, vamos pensar no aposentados, pessoas que usam aquela conta apenas como salário, e as contas correntes normais que você trabalha. Antigamente também, quando o bloqueio era feito pelo banco, muitas vezes acontecia assim, o juiz mandava bloquear, o banco olhava a conta e falava assim, essa aqui é conta salário, devolvia para o juiz dizendo assim, não posso bloquear porque é conta salário. Como hoje o bloqueio é feito direto, não existe essa distinção. Então ele vai mandar a penhora e entrou o dinheiro, ele vai recolher, seja qual o tipo de conta for possível. As contas que são salários, qual é a nossa recomendação? Por lei ela não pode ficar bloqueada, não pode ficar indisponível. Então, quando é conta salário, a pessoa entra, nos comprova que aquela conta é salário, geralmente um informe de um olerite ou a movimentação de 60 dias de extrato, e nós informamos ao juiz que aquela conta não pode ser bloqueada. E aí ele desbloqueia a conta. Então isso é uma ação que nós... Então, a priori, sim. Sim. E a pessoa tem que procurar a prefeitura. Perfeito. Na prefeitura ele vai provar de que é conta salário, que tem que ser desbloqueada. Exatamente. A priori ele bloqueia indistintamente. Porque eu fico imaginando, tem muita gente que tem essa conta aí, que é salário, inclusive vou repetir aqui, né, os aposentados, as pessoas que recebem ali o seu dinheirinho na conta. É uma situação realmente preocupante. Mais alguma coisa, Bruno? Secretário, a respeito de negociação, existe uma margem quando há essa cobrança feita, ou esse bloqueio da conta? Ainda há a possibilidade do contribuinte que chegou nessa situação ter uma possibilidade de negociar e parcelar? Só para deixar isso bem claro ao nosso ouvinte. Ele parcela, já tem uma regra de parcelamento. Agora, dia 5 de junho, tem início a lei de anistia, né? Então, entra nessa situação da lei. Por exemplo, hoje você tem um parcelamento normal que ele não abate nenhum tipo de multas e juros.
E aí a Câmara aprovou, né? Agradecendo o vereador Dentinho, os outros vereadores também. A Câmara aprova um projeto em que você tem aí um programa de recuperação de crédito, conhecido como anistia, que você estabelece aí descontos, né, em multas e juros. Então, o à vista, que nós chamamos, pode ser em até 6 vezes, né, que é uma diferenciação com 100% de multa e juros, 80% para 12 vezes, 70% para 24 e 70% para 24 e 50% em até 36 vezes. Diminui-se a quantidade de parcelas e aumenta-se, tem-se aí um desconto. Então a pessoa tem condições hoje de parcelar numa extensão maior, sem multa e juros, e do dia 5 em diante ela vai ter condições de abater multa e juros e quitar o seu débito, por exemplo, com 100% em até 6 vezes, dependendo da situação. Secretário, muito obrigado pela participação. Importante a sua vinda aqui no Jornal da Rede. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bruno. A gente, muitas vezes as pessoas acham, você falou do acúmulo de trabalho, eu não considero até o acúmulo de trabalho complicado. O que é complicado é porque a gente sofre muito com o atendimento. Porque a gente entende a situação da pessoa Cada que chega ali, mas eu imagino isso. difícil demais. Eu não posso me comover com aquilo, porque estou cumprindo um papel que a gente se propôs a cumprir, que é servir ao município e respeitar isso. Mas é muito difícil, a gente sabe da dificuldade, as pessoas chegam lá, o prefeito de saúde tem essa visão, ele sabe dessa dificuldade, ele toda hora conversa conosco para que a gente atenda bem, que a gente tenha calma, tenha paciência com a pessoa que chega, né, e procure esclarecer isso sempre. Então a gente tem buscado isso porque sabemos hoje a dificuldade. Eu agradeço muito pelo espaço e toda vez que for possível que a gente possa esclarecer, estou à disposição. E você sabe que a gente se sente muito bem, muito bem acolhido na rádio. Obrigado. Viu? Muito obrigado.